Olá pessoal, tudo bem com vocês? Moçada, nossa aulinha de hoje a gente vai falar sobre quadriláteros notáveis. Bom, o que é quadrilátero? Quadrilátero é um polígono que tem 4 lados. Com certeza, quando se fala em quadrilátero, o primeiro que vem na cabeça da gente é o quadrado, né? Mas tem o retângulo, tem o losango, tem o paralelogramo, tem o trapézio. Então a gente fala que quadriláteros notáveis são aqueles quadriláteros, pessoal, que possuem propriedades particulares, especiais, né? Essas propriedades seriam o quê? Que tem lados de medidas iguais, que tem lados paralelos, que tem ângulos retos e assim por diante. Nós vamos começar, pessoal, vou mostrar para vocês um quadrilátero aqui. Estão vendo aqui esse quadrilátero? Esse quadrilátero aqui, pessoal, não tem nada de especial. Não tem lados paralelos, não tem ângulo reto, não tem nada. Se eu deixar ele nessa posição aqui, observem. O que está acontecendo aqui, pessoal? Esse lado é paralelo a esse. Então, nesse caso, a gente fala que esse quadrilátero aqui é um trapézio. Então, qual seria a definição de trapézio? É o quadrilátero que tem dois lados paralelos. E vocês vão se lembrar o seguinte, que no trapézio eu tenho aqui a base maior, aqui a base menor, aqui em cima, e esses lados aqui são os lados transversais ou lados transversos. Bom, lógico que continua valendo que a soma dos ângulos internos é 360. No caso aqui, ó, esse ângulo somado com esse dá 180, e esse somado com esse também dá 180. Beleza? Se no trapézio esse lado aqui for igual a esse, eu vou ter o trapézio isósceles. Então, o trapézio, vamos dizer, é o quadrilátero mais simplesinho que tem. Aí, pessoal, vamos aqui para esse daqui agora, ó. O que eu tenho agora? Nesse quadrilátero, esse lado de cima é paralelo ao de baixo. O da direita é paralelo ao da esquerda. Então, a gente pode falar, esse é o paralelogramo. É o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. O de cima com o de baixo e da direita com a esquerda. Essa é a definição então de paralelogramo. Vocês estão vendo aqui os elásticos, né, pessoal? Mesmo que eu mude essa posição aqui, ó, estão vendo aqui? Continua sendo paralelogramo. Continua sendo, olha aqui, continua sendo paralelogramo. Tá vendo aqui, pessoal, que esse pontinho aqui divide essa diagonal ao meio e essa daqui também. Então, as diagonais do paralelogramo, elas cortam-se ao meio. Observem, elas não têm o mesmo tamanho, mas elas cortam-se ao meio. Beleza? Agora, continua aqui, pessoal. Olha comigo aqui, ó. Olha. Se eu fizer isso aqui, deixar nessa posição, isso aqui continua sendo um paralelogramo. Só que agora eu tenho quem aqui, pessoal? Um retângulo. Então, o retângulo, o que é o retângulo? Por que chama retângulo? Porque ele tem 4 ângulos retos. Um ângulo reto aqui, aqui, aqui e aqui. Então, essa é a definição de retângulo. Observe o seguinte, pessoal. As diagonais continuam se cortando ao meio. Só que agora as diagonais, elas têm o mesmo tamanho. Têm a mesma medida. Beleza? Então, eu posso falar o seguinte, pessoal. Que o retângulo é um paralelogramo. Todo retângulo é um paralelogramo, só que nem todo paralelogramo vai ser retângulo. Eu posso dizer que esse paralelogramo é um trapézio? Posso sim, pessoal. Para ser trapézio não tem que ter dois lados paralelos? Ué, esse lado é paralelo a esse. Então o paralelogramo é um trapézio. Posso falar que o retângulo também é um trapézio? Também posso falar. Tudo bem? Vamos pegar um outro quadrilátero agora, pessoal. E esse quadrilátero aqui, quem que é esse quadrilátero aqui, pessoal? É o amarelo da bandeira do Brasil, tá? O que é esse quadrilátero? É o losango. Qual é a definição de losango? É o quadrilátero, observe que essas 4 ripinhas aqui, elas têm o mesmo tamanho. Então a gente pode definir losango como sendo o quadrilátero que tem 4 lados de medidas iguais. Beleza? Olha aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, continua sendo losango. Se eu fizer isso aqui, continua sendo losango. E assim por diante. Muito bem, pessoal. Então, se você olhar nessa posição, falar, puxa, isso aqui é paralelo a esse, isso aqui é paralelo a esse. Ah, tá. Então eu posso falar que o losango é um paralelogramo. Sim,
Posso falar que o losango também é um trapézio, porque tem que ter dois lados paralelos, e ele tem dois lados paralelos. O que acontece com as diagonais, pessoal? Olha aqui, as diagonais do losango. Tá vendo que aqui tem um ângulo reto aqui? Então, essa diagonal é perpendicular a essa. Cortam-se ao meio. Essa medida é igual a essa. Essa medida é igual a essa. Então, elas cortam-se ao meio, são perpendiculares. Observe, tá vendo esse ângulo que forma aqui? Ou esse daqui? Essa diagonal é uma bissetriz desse ângulo interno. E essa outra diagonal é a bissetriz desse ângulo interno aqui também. Então, são três propriedades que as diagonais do losango possuem. Tudo bem, pessoal? Eu tenho aqui um losango, tenho um losango. Quando eu chego nessa posição aqui, pessoal, isso aqui é um losango? Sim. Só que agora eu tenho quem aqui, pessoal? Um quadrado. Então, o que está acontecendo aqui? Qual é a definição de quadrado? É o quadrilátero que tem 4 lados de medidas iguais e 4 ângulos retos. Tá? Essa é a definição completa de quadrado. Quadrado que tem 4 lados de medidas iguais e 4 ângulos retos. Então eu posso falar que todo quadrado é um losango? Sim. Todo quadrado é um retângulo? Sim. Todo quadrado é um paralelogramo? Sim. O quadrado também é um trapézio? Sim. O quadrado, moçada, é o quadrilátero mais notável, mais importante. O quadrado tem tudo. Então, o quadrado é tudo, só que nem tudo é quadrado. Cuidado, hein? Beleza? Quadrado é tudo, só que nem tudo é quadrado. Vamos falar das propriedades das diagonais, pessoal, do quadrado? Vamos lá. Primeiro, cortam-se ao meio. Segundo, como ele é retângulo, elas têm o mesmo tamanho. Terceiro, olha aqui, são perpendiculares, 90 graus aqui. Outra coisa, são bissetrizes. Aqui tem 90 graus, 45 aqui, 45 aqui. Aqui também, aqui e aqui. Então são 4 propriedades. Então o quadrado, pessoal, é o quadrilátero mais importante de todos. E agora, moçadinha, o que eu vou fazer um negócio muito legal com vocês aqui, tá? Eu desenhei aqui na minha luzinha algumas diagonais, né? Algumas diagonais. Duas diagonais que são concorrentes, se cortam ao meio, tá vendo? Essa medida é igual a essa e essa é igual a essa. Então, são duas diagonais que estão se cruzando no ponto médio. Se eu ligar os extremos desses segmentos, o que eu vou obter aqui, pessoal? Olha aqui, ó. Quando eu ligo esses extremos do segmento, eu vou formar quem, pessoal? Eu vou formar um paralelogramo. Olha aí, ó. É um paralelogramo. É o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. E além de tudo, né, pessoal, o que eu posso afirmar? Essa medida é igual a essa e essa medida é igual a essa. Esses lados paralelos têm a mesma medida e aqui também. Na segunda figura, pessoal, o que eu tenho aqui? Duas diagonais cortando-se ao meio e elas têm o mesmo tamanho. Olha aqui, ó. Isso é igual a isso é igual a isso. Então eu tenho duas diagonais que se cortam ao meio e têm medidas iguais. Se eu unir as extremidades das diagonais, desses segmentos, olha aqui, pessoal, o que vai acontecer aqui, ó. Olha a figura que eu vou obter aqui, ó. O que eu obtive aí? Obtive um retângulo. Olha o retângulo aí. Então, o retângulo é um quadrilátero que possui 4 ângulos retos, né, pessoal? Cada cantinho aqui, ó, eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Portanto, se pedirem para vocês qual é a definição de retângulo, retângulo é o quadrilátero que tem 4 ângulos retos. Olha que bacana. O próximo que eu tenho aqui, pessoal, eu tenho duas diagonais que estão se cortando ao meio, certo? Só que agora, além de se cortar ao meio como essa daqui, elas estão formando um ângulo reto, ou seja, elas são perpendiculares. O que acontece quando eu ligo as extremidades das diagonais dos segmentos? Olha aqui, pessoal, ligando aqui, aqui e aqui. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um losango. E losango, então, qual é a definição de losango? É o quadrilátero que tem 4 lados de medidas iguais, ó. Essa medida
é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Olha aí. Veja que as diagonais são perpendiculares. Lembra que eu falei também que são bissetrizes? Ó, isso aqui divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Isso aqui também é bissetriz. Ó, esse ângulo aqui é igual a esse. Aqui também e aqui também. E ele é dividido em 4 triângulos retângulos, né, pessoal? Beleza? E a última figura que eu tenho aqui, eu tenho duas diagonais que se cortam ao meio, que têm o mesmo tamanho, que são perpendiculares. E quando eu ligo aqui, que figura que eu vou obter, pessoal? Eu vou obter um quadrado, pessoal. Eu vou obter aqui um quadrado. Olha. Ah, mas tá na posição de losango. Não interessa, isso daqui é um quadrado, moçada. Aqui eu tenho um ângulo reto, aqui também e aqui também. Qual é a definição de quadrado, então? É o quadrilátero que tem 4 lados de medidas iguais e 4 ângulos retos. As suas diagonais, então, têm a mesma medida, cortam-se ao meio, são perpendiculares e são bissetrizes. Ou seja, se aqui é 90 graus, aqui, pessoal, 45 aqui, 45 aqui. Aqui também, aqui também, aqui também. Pronto, pessoal. O que a gente tinha de falar importante sobre os quadriláteros, só isso daí. Lembrando que o quadrado, então, ele é losango, ele é retângulo, ele é paralelogramo e ele é também um trapézio. Posso falar que o losango também é um paralelogramo, posso falar que o retângulo é um paralelogramo também, e assim por diante, pessoal. Esse é um resuminho, então. Na apostila de vocês vão encontrar mais ou menos quase tudo isso que eu falei aí. Depois vocês vão dar uma olhadinha lá para completar alguma coisa. Valeu, moçada? Tá, beleza, uma aula só teórica, mas que é uma aula bacana, uma aula importante, tá? Um abraço em todos e fiquem com Deus.